A gente vai falar com o Caio hoje. A gente vai falar sobre a dor lombar na fisioterapia com a MTC. Quem acompanha a live, né, já sabe que eu estudei com ele. Ele já tem especialização em fisioterapia. Então a gente vai meio que unir os nossos conhecimentos aí, nossa prática clínica, para conversar com vocês. Passando para lembrar que segunda-feira, né, inicia a série 20, são as 20 aulas que eu preparei para vocês, às 8 horas da manhã, no YouTube, tá bom? Eu vou mandar um e-mail no sábado explicando tudo bonitinho, mas na segunda a gente já inicia, beleza? E agora eu vou chamar o meninão, vamos lá. Melhorou? Como tá aí? Sinal azedou, eu só tô com esse fone e eu vou ter que arrancar o fone. Tá me ouvindo aí? Fala aí. Opa. Tá tranquilo? Tudo bem? Me ouvindo? Responde aí pra gente dar início aí se o áudio tá ok. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Beleza. Suavão. Vamos lá. Só deixar aqui. Bem, vamos dar início aí para uma live aí. Você quer se apresentar de novo? Acho que é bom se apresentar de novo, Caio. O pessoal que Melhor, né? não acompanhou aí, não sabe quem é você. Só dá uma pincelada rápido. Tá. Bom, pessoal, tudo bem? Sou o Caio, sou fisioterapeuta. Minha especialização é com fisioterapia musculoesquelética e também fisioterapia no esporte, tá? Atuo nessa área aí já faz uns 10 anos. E praticamente aí minha parte clínica é com base sempre na ortopedia, no esporte, e também uso algumas técnicas da medicina tradicional chinesa para tratar os meus pacientes, né? Já é. Beleza? Tranquilo. Só vamos já dar início. Quem tiver pergunta sobre dor lombar, já vai enviando para mim. Eu tô com o WhatsApp e o Telegram aberto aqui. Quem tiver dúvida já vai me enviando. Então já vamos começar. Já vamos falar para não perder tempo. Quais são os casos que mais aparecem na tua mão, Caio? Atendimento, assim. Então, praticamente os casos que aparecem mais são pacientes com lombalgia, com dor na lombar, né? Principalmente agora nessa fase de isolamento, que as pessoas ficam muito tempo em casa, muito tempo sentado, trabalhando, com home office, então aparecem ainda mais. E pacientes que eu tenho na clínica me mandam mensagem falando, Caio, eu tô com dor na lombar, mesmo a gente mandando exercícios para ele fazer, né? Porque mandou uma listinha de exercícios quando foi essa fase da pandemia, essa fase do isolamento, a gente mandou exercícios para ele fazer em casa, exercícios para eles fazerem em casa, e mesmo com os exercícios ainda sente um pouco da dor, porque eles às vezes não respeitam, né? Às vezes as nossas orientações, que falam, não pode ficar muito tempo sentado, tem que ficar também, fica meia hora sentado, levanta, toma uma água, senta de novo. Então, por ficar muito tempo sentado, a dor na lombar vem com muita constância pra gente, né? Entendi. E os casos também que aparecem bastante é cervicalgia, pela tecnologia, muitas pessoas ficam com o pescoço, com o celular lá embaixo, olhando. Mas praticamente, ainda nessa fase atual aí, lombalgia é o que vem mais, tá? Lombalgia e segundo cervicalgia, depois as outras articulações, ombro, joelho, mas o que vem mais realmente é a lombar, não tem nem como jeito. E independente do sexo, independente da idade? Sim, muito mais mulher, né? Acredito mais acho que tem da parte de frouxidão ligamentar, mulher tem mais frouxidão ligamentar, tem menos tensão, por a região pélvica ser diferente do homem, então acaba tendo muito mais em mulheres do que homens, né? E cervicalgia, como eu falei, está vindo bastante agora também, mais em adolescentes, né? Lombalgia e cervicalgia em adolescentes.
por ficar um tempo parado, sentado no computador, não é nem estudando, é mais essa inovação tecnológica, né? Sim, Que acaba deixando as tensões mais agudas, assim, né? entendi. E aí, quando chega Que é pra o que acontece ti, mais. que geralmente tu faz quando chega pra ti? Na primeira sessão, por exemplo. Qual é a tua abordagem, vai? Os pacientes da lombar, né? Os pacientes de Isso. lombar, você está Vamos. dizendo? Isso. Tá. A primeira coisa que eu faço, né, se esse paciente realmente está agudo, se está em uma fase muito aguda, ele chega para mim travado, fala assim, cara, eu tô com muita dor, tô com muito desconforto. Então a primeira coisa que a gente faz é tentar aliviar essa dor desse paciente, tá? Então com técnicas analgésicas, então aparelho, ultrassom, laser, Uhum. liberação muscular, até mesmo uma sessão de acupuntura para aliviar essa dor aguda dele. Daí podemos fazer isso, às vezes em uma sessão, daí na segunda aí ele vem no dia seguinte ainda com dor, a gente pode repetir o mesmo processo, usando outras técnicas de terapia manual, né? Daí depois a gente avalia, para realmente descobrir a origem dessa dor. É extremamente importante, né? Porque às vezes ele vem com um diagnóstico médico de chegar lá e escreve hérnia de disco. Tá, hernia de disco, mas tem várias razões por esse paciente ter hernia de disco, Sim, né? sim. Então, como eu falei, nas primeiras sessões, se tivesse a fase muito aguda, a gente tenta aliviar essa dor, aí depois a gente vai avaliar para saber o porquê que ele teve essa hernia de disco, porquê que ele teve essa degeneração discal, tá? E pode ser por N motivos, Uhum. questões mecânicas, né? Uhum. Então tem que avaliar, fazer uma avaliação muito, muito boa, tá? Como eu já tinha falado na live anterior. E essa avaliação vai ter testes ortopédicos, que são os famosos testes irritativos. E, na minha opinião, que é o melhor de todos, uma boa avaliação mecânica, para realmente descobrir o que está disfuncional nesse corpo, o que não está funcionando direito, para ele ter essa dor na lombar. Tá? Uhum. Então, primeiro de tudo, né? Então, a gente tem que descobrir a origem da dor. E às vezes também, como eu falei, pode ser a causa mecânica, tá? Pode ser também por ele ficar muito tempo sentado numa mesma posição, uma má postura, que não deixa de ser a causa mecânica, tá? Sim. Por ele ficar muito tempo sentado, então o quadril não vai mexer direito, lombar acaba sobrecarregando, tá? E as famosas questões emocionais também, né? Uhum. Então, tem que fazer a avaliação para saber realmente a origem da dor, o que está levando esse paciente até a dor, né? Tá. Então, Geralmente é bem travado pra ti, o cara não consegue, né? A pessoa não consegue nem andar. O que você faz aí nessa hora? Já chega no laser, não tens? Como você mexe com. então, solto musculatura, terapia manual, mobilização de vértebras e posso também colocar algumas agulhas da parte da medicina chinesa, moxa, para aliviar essa dor, né? Uhum. Algumas agulhas específicas, até pontos de acupuntura, pontos distantes, Uhum. pontos locais, para aliviar essa dor, se essa fase realmente estiver aguda, se o paciente estiver totalmente travado. Então, Entendi. eu uso bastante a técnica da medicina chinesa quando o paciente vem com essa fase aguda, se ele chegar realmente travado na sua mão, na primeira sessão. Sim. Eu uso muito a técnica da medicina chinesa para isso. E as famosas liberações musculares também, mobilização articular, que é o Maitland lá, que é a Hum. mobilização das vértebras, grau 1, para não sentir tanta dor, vai sempre no limiar da dor do paciente, né? Entendi. Ah, Mas então, teoricamente, agulhamento seco, todas essas ferramentas tu usa também, ou não? uso bastante também. Agulhamento seco, mas para soltar a musculatura, aquela musculatura que está muito tensa, musculatura que tem ponto gatilho, né? Uhum. Então eu uso bastante para ajudar a soltar a musculatura. Se eu vejo que eu não consigo liberar a musculatura com a minha mão, às vezes o paciente, quando eu aperto, sente muita dor, então o agulhamento seco é bem-vindo, porque só vai agulhar lá, pegou o ponto, o paciente às vezes pode sentir um pouco de desconforto no momento da picada, lá da agulhada, mas depois não vai sentir mais. Uhum. A liberação muscular, dependendo do limiar da dor dele, vai sentir muito desconforto, né?
Sim. Então, às vezes, dependendo do caso, se o paciente não aguentar fazer a liberação muscular, a gente coloca a agulha para ter um conforto melhor para o paciente. E gosto bastante também das ventosas, né? Uhum. Para, às vezes, soltar essa musculatura. Que às vezes ele fala assim, pô, mas a agulha, não me dou bem com a agulha. Então, às Sim, sim. vezes, soltar a musculatura. Se ele não aguentar com a mão, coloca a ventosa, para quê? Para soltar aquele músculo, para jogar mais energia para aquele local, para circular mais sangue para aquele local. O mesmo princípio e o mesmo objetivo de uma liberação muscular, por exemplo. Bacana. Você chega a usar sangria também, se o paciente gosta de agulha, assim? Já teve caso, assim, ou não? Uso, uso bastante sangria, principalmente para tensões musculares com muita tensão. Então, às vezes está com muita tensão na lombar, eu vejo que realmente aquela parte da lombar não está com muita energia, não está com muita circulação energética. Uhum. Daí realmente eu uso a sangria para tirar aquela tensão, para tirar aquele sangue estagnado dali, né? Aquela energia estagnada, aquela energia presa. Sim, sim. Então eu percebo que ali, pela palpação do tecido, pelas tensões que estão naquele local, então a gente faz a sangria para liberar toda aquela energia, liberar todo aquele sangue para circular uma nova circulação de sangue ali, né? Um novo fluxo energético ali. Sim. Tissue, né, que a gente costuma falar. Exatamente. Só deixa aqui, ó, perguntinha aqui, ó. Ventosa tem contraindicação? Tem contraindicação, sim, principalmente para infecções, né? Para não. O paciente está às vezes, uma ferida aberta ali. Então, não é bom você fazer a ventosa naquele local, se a ferida estiver aberta, se tiver uma erisipela, por exemplo, uma infecção de pele. Sempre é bom a gente não fazer, né? Para não irritar aquela região. Então, tem Sim, sim. contraindicações, sim, mas mais em fase está muito com a pele inflamada, com inflamações de pele, se tem infecção no local. Então, não é bom fazer. Você vê que tem uma cicatriz ali, que às vezes cicatriz é legal fazer ventosa Uhum. para soltar aquela cicatriz, soltar as aderências, mas às vezes se tiver com pus ali no local, às vezes Sim, se tiver inflamado, tiver muito vermelho, ou se tiver um pontinho aberto, às vezes não é indicado fazer essa ventosa, né? sim. Porque pode dar Por mais riscos de prejuízo, né? contaminação. Isso. Exatamente. Então, você não precisa fazer naquele exato momento, pode fazer depois, né? Tem, Uma outra fase, uma fase mais posterior. acho que talvez entender melhor o caso, né, do paciente, Hum, saber tanto sensibilidade quanto que até o limite, né, o limiar dele, qual é o limite que ele aguenta, sim, para a gente começar a brincar. exatamente. E comparando assim, pessoas normais com atletas, tu vê alguma diferença na resposta do corpo da pessoa ou não tem? Você não sente nenhuma diferença? Assim, tem diferença, com certeza. Às vezes, assim, no atleta, ele tá assim, com a dor lombar, na verdade, a maioria das vezes, né, por mais questões, assim, realmente de movimento, né. Às vezes, você vai avaliar ele, por que que ele tá com essa dor na lombar, você percebe que às vezes o quadril dele não está mexendo direito, às vezes a torácica não está mexendo direito. Então, é só a gente padronizar o movimento desse atleta, dar algumas informações para ele, porque como ele é atleta, o sistema nervoso central dele vai responder muito rápido. Então, é só a gente dar uma padronização de movimento para esse atleta, tá? Com algumas com indicações, com orientações fisioterapêuticas, orientações de profissionais, educador físico, todos os profissionais que mexem com esporte, Uhum. com certeza essa recuperação vai ser mais rápida, né? Isso falando de lombar, tá? Essas dores mais crônicas, vamos dizer assim, Sim, né? Aí você pega uma senhora, uma pessoa que é sedentária, a recuperação vai ser mais lenta, porque essa pessoa não tem a memória, não tem a memória do movimento, não tem a memória do exercício, não tem a memória da ativação muscular, da resposta corporal, entendeu? sim. O atleta tem essa memória.
o atleta de alto nível, eu tô dizendo, De ele vai ter performance essa mesmo, memória. né? Performance. Então, com certeza, a recuperação dele vai ser mais rápida, né? Porque ele tem a memória do movimento, né? E tem a Uhum. memória daquele exercício. Então, só passar uma informação para ele, o cérebro já vai passar a informação novamente para o corpo e vai responder de uma forma eficaz, entendeu? Entendi. Então, a recuperação num atleta vai ser muito mais eficaz e o tratamento vai acabar sendo diferente, né? Então, Sim, é um sim. tratamento que não pode ser muita maca, então, às vezes, é primeira, segunda sessão na maca, as outras sessões já tem que ser com movimento. Esse atleta tem que se recuperar o mais rápido possível Sim. para voltar à prática esportiva dele, para voltar para o jogo, para voltar para o gramado, para voltar para a quadra. Então, tem que ser o mais rápido possível. Então, o tratamento vai ser diferente. Sim. A É diferente intensidade, né, no do. geral. Exatamente, que as primeiras sessões, as 5 primeiras sessões, vai ficar na maca, soltando musculatura, vai dar uns estímulos musculares, mas pouco exercício. Como esse atleta já tem essa memória, como eu falei anteriormente, então, se ele está na fase aguda, é primeira, no máximo 2 sessões, fazendo a terapia manual e depois exercício. Movimento. Exercício para resgatar o movimento dele, o que tá de errado ali. Entendi. Só tagar uma pergunta aqui. Uhum. Foi. Então, qual o melhor liberação miofascial ou ventosa ou manual, né? Ventosa ou manual? Não tem melhor, como eu falei, não tem melhor nem pior, né? Vai depender muito dos pacientes, de paciente para paciente, vai depender. Então, às vezes esse paciente é muito sensível ao toque, você aperta ali, você solta, aponta o gatilho, ou você vai fazer deslizamento com a mão, você gera muita tensão muscular ali, ele vai sentir um desconforto. Então, às vezes você usa a ventosa, mas não a ventosa arrastando, porque arrastando ele vai sentir mais dor do que fazer com a mão. Sim. Então, às vezes você sente umas tensões ali, só coloca a ventosa, deixa lá para soltar a musculatura. Ou, como eu falei, dry needling, para soltar a musculatura também, para soltar aquele ponto gatilho. Porque às vezes o paciente vai ter a dor ali, naquele ponto, se você apertar. Às vezes vai sentir muita dor, né? Então, depende muito de paciente. Você vai saber na hora o que é melhor para ele. Não tem melhor nem pior, né? Cada paciente vai responder diferente a um tipo de conduta, a um tipo de tratamento, né? Sim. Então, não tem melhor e pior. É um mix mesmo. Tem que avaliar certinho, saber, né, qual é o esqueminha pra gente mexer. Uhum. Calma aí que essa pergunta do Andrews aqui eu respondo depois. Só vou tagar mais uma para não perder a meada aqui. Essa pergunta é boa. Tagado. Sim, como psicólogo, trabalho a maior parte do tempo sentado. O que posso fazer para evitar a dor na lombar? Tá. Exatamente, Lívia. Então, assim, por você trabalhar muito tempo sentada, como a maioria das pessoas também trabalha muito tempo sentada, o que acontece? Por você ficar naquela posição ali, praticamente o quadril fica em 90 graus, gera muita tensão nas musculaturas do quadril. Então, na frente do quadril, do lado do quadril, na região do glúteo. Então, gera muita tensões musculares ali, tá? Gerando muita tensão ali, então você ficou, vamos supor, 4 horas sentada. Aí você vai levantar. Na hora que você levanta, praticamente o seu quadril ele fica com uma mobilidade reduzida ali, fica restrito os movimentos. Então, a lombar compensa. Praticamente toda a sobrecarga vai para a lombar. E não só o quadril, você ficar um tempo sentado, às vezes com uma má postura, então gera tensão também na coluna torácica, gera tensão também no trapézio, que é aqui a musculatura aqui de cima. Então, todas essas tensões musculares acabam, consequentemente, gerando essa sobrecarga na lombar. Tá? Então, o que a gente tem que fazer, você falou, para aliviar essas dores, tá? Soltar a musculatura.
Então, como a gente solta essa musculatura? Pega uma bolinha, por exemplo, de tênis, vamos soltar a musculatura do glúteo. Então, senta lá na bolinha, relaxa, solta a musculatura lá do glúteo, passa para o outro glúteo, no glúteo direito, depois vai para o glúteo esquerdo, tá? Soltar a musculatura dessa região aqui do quadril, a lateral, então coloca a bolinha aqui, ó, nessa região, deita, tá? Em cima da bolinha, soltar a musculatura aqui também da lombar, nessa região, do lado das vértebras, tá? Tudo isso vai fazer com que alivie essa dor, tá? E a famosa também bolsa de água quente, tá? Que você pode ir fazendo em casa. E a bolsa de água quente, faz a bolsa de água quente antes e soltar essas musculaturas. Isso faz diariamente. Não é assim, tô com dor, eu vou soltar. Tentar fazer diariamente. E não ficar muito tempo sentada também, né? Então, você fica aí, vamos por 6 horas, 7 horas trabalhando. Procura sempre de 40 em 40 minutos, levantar, vai tomar uma água, vai no banheiro, volta. Vê se não for fazer nada, mas tem que levantar um pouquinho, andar um pouco, mexer o corpo. O corpo humano foi feito para se movimentar, tá? Para mexer. Além dessas liberações musculares, tem exercícios também que você pode fazer para aliviar essa dor, né? Para aliviar essas dores. São inúmeros exercícios, não vai dar para falar agora aqui, mas lá no meu Instagram, na minha página, no meu feed, tem um post, os exercícios que as pessoas podem fazer em casa nesse momento de quarentena. Então tem uma listinha lá de exercícios, ainda com um vídeo que você pode fazer, que vai aliviar essa dor na sua lombar. Tá? Porque não tem como demonstrar o exercício aqui agora, nem falar. Às vezes eu posso falar, você vai faz bugar, o exercício errado. Né? Então é isso, é botar o corpo para movimentar e soltar um pouco as musculaturas. Beleza, Lívia? Respondido aí? Deu para entender, Lívia? Bora. Boa. Só vou responder aqui a pergunta do... Sempre esqueço o nome, calma aí. Desceu, subiu. Do Andrews aqui. Não sei se é Andrew ou Andrews. Em que momento a medicina oriental e a ocidental se convergem? Na verdade, aí eu vou dar minha opinião, tá? Mas só acrescenta aí. Como funciona? Geralmente, quando tu vai fazer a avaliação, né, quando tu tem o conhecimento... Andrews, foi mal, perdão. Geralmente, quando tu tem o conhecimento das duas visões, geralmente a gente já faz na avaliação essa visão de integração. Quais são as visões de integração? O primeiro ponto que o Caio já falou é da questão emocional mental. Tá? Então, todas as questões emocionais e mentais que a pessoa esteja tendo, né, na vida dela, na vida pessoal, na vida profissional, no geral, isso vai interferir diretamente no corpo dela. Então, imagina que assim, o teu corpo é uma esponja. Então, tudo que tiver ao lado de líquido, do lado dessa esponja, essa esponja vai esponjar. Então, ela vai puxar para dentro dela. Tua mente, né, o teu corpo, a tua mente, ela é uma esponja. Então, não importa, se eu vier aqui, eu não, né? Mas, por exemplo, se os seus pais brigarem com você sem motivo aparente, sem motivo racional, tu vai sentir essa briga, tu vai sentir essa emoção mais de tristeza, de angústia. Você vai se perguntar, pô, mas por que os caras estão brigando comigo? É isso que o teu corpo ele vai fazer. Então, teoricamente, o teu corpo é uma esponja, tu vai esponjar um padrão emocional, mental externo, e você vai esponjar isso. Então, todo padrão emocional e mental, o teu corpo ele vai esponjar para dentro dele. E é esse que inicia as dores físicas, tá? Aí, mas vamos com calma, vocês não vão bugar. Então, você pensa assim, ó. Tá, beleza. Então, eu passo um estresse no trânsito, eu vou tensionar? Sim, você vai se tensionar. Mas qual é o limite da tua tensão? Esse limite depende para cada pessoa. Por exemplo, tem gente que é estressada, em 2 buzinadas do carro de trás, o cara já fica putaço da vida. Mas tem gente que demora 10 buzinadas do carro de trás para o cara falar, pô, agora o cara tá me enchendo o saco, entendeu? Então, esse limite, essa sensibilidade depende de cada pessoa. E é aí que a junção, né, da medicina oriental com a medicina convencional, né, com a medicina ocidental, a gente vai lá e faz essa avaliação para saber em que momento incomodou ele, né? Entender qual foi o padrão emocional, qual a emoção que afetou ele primeiro, quando foi que afetou ele,
quanto tempo isso já está incomodando ele, e aí a gente começa a tratar, tá? Acho que eu não sei se tem alguém que assistiu a live de segunda, que eu falei da lombar também. A questão da emoção, ela tá ligada com 3 itens, tá? De cara, assim, que a gente vai avaliar de cara, né? Quando a pessoa fala que tá com dor lombar, ela tem 3 itens que a gente já vai bater de frente. E aí a gente vai conversando com a pessoa para saber se faz sentido. Quais são esses 3 itens? Primeiro, a insegurança. O segundo, incerteza. E o terceiro, medo. Beleza? Então, esses são os 3 itens que a gente vai ter como padrão, como exemplo, para avaliar essa questão da lombar. Tá joia? Além dessa questão biomecânica que o Caio levantou aqui para vocês. Então, questão de postura, questão de não fazer exercício, ser sedentário, só ficar sentado, só ficar deitado, né? Então, a gente vai ter que avaliar esses 3 itens. Então, de novo, os 3 itens emocionais de cara que a gente vai questionar, né? Tanto o paciente quanto quem tem dor lombar mesmo, são esses 3. Insegurança, incerteza e medo. E esses 3 aspectos não têm relação com algo específico. Pode ser quaisquer coisas na tua vida. Então pode ser relacionamento pessoal, relacionamento profissional, pode ter ligação com propósito de vida, também pode ter ligação, isolamento social, eu não estou atendendo, não está entrando, né, dinheiro, não está entrando fluxo de caixa, o que eu faço? Então, isso leva a uma insegurança, isso leva a uma incerteza, isso leva a um medo. E isso vai somatizando, né, como você escreveu aí, vai somatizando, vai aumentando, tu vai esponjando mais, vai colocando mais, vai chegar uma hora que o teu corpo vai lá e vai exteriorizar. Então, a dor lombar, ela pode ser pela questão física, mas também pode estar associada com o padrão emocional. E é isso que a gente avalia de forma conjunta com as 2 visões da medicina. Beleza? Então, no geral, seria isso. Claro que tem que aprofundar mais, mas no contexto, né, digamos que o global seria mais ou menos isso. Sacou aí? Entendeu? Não entendeu? Me responde aí. Então vamos lá. Bem, se não tem pergunta, então entendeu. Então tá jóia. Então a gente vai questionar aqui, ó. Na tua visão de prática clínica, Caio, tu acha que tem mais fatores além desses que a gente levantou? De biomecânica, de padrão emocional, pode ser estrutural, uma pessoa muito obesa, né? Pode ter dor no joelho, também pode ter dor na lombar. Você acha que tem mais Exatamente. coisas ou só é o padrão? Como eu falei, né? Sedentarismo, pessoas que sentam de uma maneira errada, então má postura, ficar muito tempo sentado, exercício físico de uma maneira inadequada, até um atleta, um overtraining, por exemplo, que acaba também gerando tensões ali, né? Então, é mais isso, né? Obeso, como você falou, questão emocional. Então, são mais esses fatores que levam o paciente até essa dor na lombar. E questão também idade, né? Por conta de desidratação dos discos. Então, ao passar da idade, ao passar dos anos, os discos vertebrais, que são entre as vértebras, né? Uma esponjinha que a gente tem aqui entre as vértebras. Amortecedor, né? O amortecedor, eles vão se desgastando na medida que vai passando a idade, vai passando o tempo. Principalmente as vértebras mais inferiores, que é mais L5 e S1. O que é L5 e S1? Lombar, certo? Lombar 5, que é a última vértebra lombar, e a primeira vértebra sacral. Então, principalmente ali, L5, S1 e L4 e L5 vão ser as mais desgastadas, vão ter mais uma desidratação ali. Por quê? Porque é onde vai ter mais sobrecarga naquele local. Tá? Então, idosos vão ter mais esse desgaste, né? Esse desgaste articular, esse desgaste da cartilagem, e também pessoas que costumam ficar muito tempo sentada também vai ter essa desidratação mais cedo. Pessoas que não praticam atividade física vão ter essa desidratação também mais cedo. Por que isso? Porque todas as questões mecânicas, por exemplo, pessoa que não pratica exercício errado. Então, toda a carga vai gerar na lombar.
gerando toda essa carga na lombar, aí que vai ter a desidratação discal, aí que vai ter as hérnias de disco. Então, a patologia da coluna já é uma consequência. É como eu falei, a gente nunca vai tratar a patologia. Uhum. A gente vai tratar o que levou a ter esta patologia. Tá? Então, como eu falei, as mais famosas, o que vem sempre, quando vem com encaminhamento médico, né? O que o médico coloca lá no encaminhamento? Paciente com protusão discal, com o disco vai um pouquinho para trás. Paciente com hérnia de disco. Tá? Então, a gente tem que explicar para o paciente, porque eles sempre me perguntam, como você vai tratar a minha hérnia? Como a hérnia vai voltar ao lugar? Então, a gente sempre tem que explicar para ele. A gente não vai tratar a hérnia dele. A gente vai tratar o que levou a ele ter a hérnia. A gente não vai tratar diretamente a vértebra ali. A gente vai tratar o corpo dele. A gente vai dar movimento para o corpo dele para tirar a sobrecarga da lombar, para não continuar dando aquela sobrecarga. Está sobrecarregando ali. Uhum. Para ter uma hérnia, para o disco ir para trás, o disco sair do local dele, quer dizer que teve uma sobrecarga ali. Entendi. Então a gente tem que tirar essa sobrecarga. Então a gente tem que realizar exercícios, orientar exercícios para ele, tá? Para não ter mais a sobrecarga na lombar. Saquei. Não mais isso. Então a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes quando ele vem com encaminhamento médico, a gente já tem que explicar para o paciente logo de cara que aquilo lá foi a protusão, a hérnia que teve na lombar dele foi uma consequência. Sempre. Tá? E às vezes vai vir com outros encaminhamentos, além de protusão, além de hérnia de disco, às vezes vai vir com espondilolistese. Tá? O que é espondilolistese? Quando tem o escorregamento das vértebras. Tá? Então tem uma vértebra em cima da outra, tá? Elas ficam como se fosse uma pirâmide, assim, as vértebras, né? E a espondilolistese é quando tem um escorregamento de uma vértebra em cima da outra. Uhum. É quando uma vértebra ela faz esse movimento aqui, ó. E por que isso dá? É realmente por toda a sobrecarga que age ali na coluna. Principalmente na lombar a gente tem espondilolistese. Tá? Principalmente lá em L4, L5, sempre vai ir para anterior. E por que tem isso? Porque aquela região está sendo sobrecarregada. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque está gerando muita tensão ali. E em atletas, falando de atletas, quem tem mais essa patologia do escorregamento de vértebras é mais pacientes, por exemplo, de atletismo, que tem principalmente salto em altura, né? Que faz movimento muito com a coluna, então acaba gerando essa sobrecarga, tá? Pacientes de tênis, que tem muita torção do tronco, tá? E outros atletas também que vão acabar sobrecarregando essa região. Tá? Entendi. Então, qual o tratamento para esse? Tirar aquela sobrecarga daquele local. E tomar cuidado com aqueles exercícios que sobrecarreguem aquela região lombar. Entendeu? Então, por exemplo, como eu falei, a espondilolistese é quando tem o escorregamento da vértebra. Uhum. A vértebra vai para o interior. Certo? Então, se você fizer fazer um exercício que estenda o tronco desse paciente, numa fase aguda, vai piorar essa dor. Porque a vértebra vai mais para frente ainda. Uhum. Vai ter o escorregamento dela e vai mais para frente ainda. Então, essa dor pode piorar. Então, quando vem com esse encaminhamento médico, como eu falei, o que a gente tem que prestar atenção são nas contraindicações. Porque praticamente o tratamento de qualquer patologia na lombar é você avaliar e saber o que está levando essa sobrecarga. Fim de papo, é isso. Tá? Mas a gente tem que ter, dependendo da patologia, a gente tem que ter na mente algumas contraindicações que a gente vai dar para esse paciente. Então, a vértebra está para anterior, então a gente não vai poder estender. Se tem uma protusão discal, o disco indo para trás, pela mecânica do movimento, se você flexionar o tronco, o disco vai mais para trás ainda. Uhum. Então, pode ser que piore ali. Então, essa produção discal, se ficar fazendo muita flexão de tronco, ou seja, ficar fazendo abdominal, esse disco pode herniar. Daí virar uma hernia de disco, pinçar o nervo e piorar a dor. Aí tem dois problemas aí, né?
Exatamente. Tá. Então, as patologias da lombar, o que a gente tem que ficar atento não é assim, o que fazer com isso? O que eu posso fazer de exercício? Não. Se você descobre o que levou esse paciente até essa sobrecarga, matou. Você vai tratar ele. Você vai conseguir tratar esse paciente. O que a gente tem que ficar atento são só o quê? As contraindicações. O que a gente não pode fazer com esse paciente que tenha determinada patologia. Entendi. Entendeu? Disco, espondilolistese, uma fratura, por exemplo, de vértebra. Então, a gente tem que ficar atento mais a isso. Tá, joia. Entendi. Tá? Mais nas contraindicações. Beleza. Deu para entender? Todo mundo aí? Responde aí. Perguntinha aqui, ó. Alongamento seria uma boa para prevenção? Então, alongamento não previne lesão, tá? Como eu falei, a prevenção, a gente vai... Sempre eu repito, mas assim, como a gente vai saber pro paciente o que vai prevenir a dor dele? Avaliando. Cada paciente vai ter exercícios específicos para você passar para prevenir essa dor, tá? O alongamento, ele pode ser um exercício indicado para esse paciente, para que ele não tenha dor, para que essa dor não evolua, para que ele não tenha dor na lombar? Pode ser um indicativo, mas vai de paciente para paciente, tá? Falar que alongamento previne lesão, falar que alongamento vai fazer com que você não tenha dor, vai falar assim, alongamento vai aliviar a minha dor, é mentira. Vai de paciente para paciente. Às vezes, eu avalio esse paciente, pela avaliação, eu vejo se eu alongar esse paciente, essa musculatura, a dor vai piorar. Por quê? Porque às vezes ele pode ter uma lesão nervosa associada. Ele pode ter, por exemplo, um pinçamento no nervo ali, teve uma protusão discal e pinçou um pouco o nervo. Se esse paciente está com irradiação, eu não vou poder alongar, porque vai estressar mais o nervo, tá? Estressando mais o nervo, pode ser que piore essa dor. Então, falei, vai de paciente para paciente. Não dá para a gente falar assim, alongamento é bom para prevenir lesão? Depende, entendeu? Depende, assim. Você perguntar para mim, fazer uma pergunta de alongamento previne lesão? Não. Falo que não. É o conjunto que vai prevenir a lesão. Só o alongamento, se esse cara só faz o alongamento, não vai prevenir lesão. Sim. Não existe. Tá? E depende muito, e também tem duas diferenças, né? Tem tipos de alongamento. Tem um alongamento dinâmico e um alongamento estático. Sempre uma preparação de movimento, para você aquecer o corpo desse cliente, desse atleta, se você for fazer algum alongamento, sempre é bom fazer um alongamento dinâmico. Por quê? O alongamento dinâmico, além de jogar mais sangue para a região, de circular mais sangue para a região, vai também trabalhar com a mobilidade articular ali. Porque você está alongando. O que é um alongamento dinâmico? Por exemplo, você alonga, segura uns 3 segundinhos no local, no lugar, depois volta no ponto inicial. Alonga de novo, volta no ponto inicial. Alonga de novo, vai no ponto inicial. Esse é um alongamento dinâmico. O alongamento estático é aquele que você fica parado e segura lá de 30 a 40 segundos. Fica lá segurando. Tá? Se você fizer isso antes de uma atividade física, o risco de gerar lesão é maior. Muito maior. Por quê? Porque o corpo dessa pessoa está acostumado a um tipo de tensão. Está acostumado aqui. Você vai lá, se alonga. Alongou. Você praticamente relaxou essa musculatura e deu um estado de tensão para o músculo que ele não está acostumado a trabalhar. E daí você vai lá, põe ele para atividade física. O risco de lesionar é maior. Por quê? Porque você relaxou a musculatura. Você não estimulou ela. Quando você faz um alongamento dinâmico, você faz isso e volta. Isso e volta. Isso faz circular mais sangue na região, tá? E faz com que o corpo, a articulação, se movimente. Então, um atleta vai ter mais, vamos dizer assim, performance, mais mobilidade para a sua prática esportiva. Ele vai ter, o corpo dele vai funcionar melhor. Quando você faz um alongamento dinâmico, o músculo vai trabalhar de uma forma melhor,
a articulação vai trabalhar de uma forma melhor, os músculos vão ativar, vão se contrair de uma forma melhor, entendeu? Então, se for pensar em alongamento antes de uma atividade, para ajudar a prevenir uma lesão, para ele aquecer, é sempre bom fazer o quê? O alongamento dinâmico. Tá? Daí, depois da atividade, se quiser falar para o cara dar uma alongadinha, aquele alongamento estático, daí sem problema, pode alongar. Tá? Mas sempre antes da atividade, nunca fazer o estático, porque pode ser pior. Mas a pergunta inicial aí, falaram alongamento previne a lesão? Eu falo não. A resposta é não. Depois de todas essas explicações que eu dei. Beleza. Só deixa eu ver aqui. Que eu passei a pergunta. O fisioterapeuta oriental, ele tem um pouco de psicólogo, então, identificando esses quadros emocionais e tratando, né, nos aspecto físico. Funciona assim, ó. Na escola oriental, a gente aprende, né, a filosofia oriental, que é aquela parada que, acho que eu vou dar um exemplo mais fácil. Você já deve ter visto vários provérbios chineses, né? Cada provérbio chinês, ele tem um significado. Só que, olha a brisa que é o negócio, de complexo mesmo. Então, por exemplo, se eu leio um provérbio, eu vou entender e compreender ele de um jeito. Se você for ler esse mesmo provérbio, tu vai compreender de um outro jeito. Isso que a gente dá o nome de filosofia oriental. Então, acho que nem é fisioterapeuta que fala, né? Mas o profissional que foi estudar medicina chinesa mesmo, na China, ele tem esse conhecimento de filosofia oriental. Deveria ter, né? Porque a maioria não tem. Já aqui, quem estuda a medicina chinesa no Brasil, ele não tem essa visão, tá? E esse é um dos pontos que eu fico batendo na tecla. Por que não tem? O que tem aqui, ele é bem simples. O Caio que estudou aqui, ele vai poder falar para vocês. Você tem lá 5 essências, né, de cada Zhang Fu, que... Puta, eu não vou saber a tradução dessa desgraça agora, calma aí. Força de vontade, intelecto, alma etérea, alma corporal, né, essas brisas, que aqui ela é muito superficial, aqui não se aprofunda, né? Então, quando tu estuda a medicina chinesa lá mesmo, né, com os meninos lá, com os chineses lá, você tem esse conhecimento, aí você cria essa consciência. O que me ajudou a ter essa consciência, tá? Não é toda acupunturista que tem, é um outro ponto que a gente tem que deixar claro. Como isso já vem de família, para mim facilita. Então eu não tive que estudar isso, eu não tive que, né, aprofundar em livro, ler livro, porque eu já nasci na cultura, eu vi meu bisavô, meu avô, meu pai fazendo, então ficou muito mais fácil para mim entender, né, esse critério de compreensão oriental. Então, quando tu me questiona que o profissional da saúde oriental, né, de medicina oriental, ele tem esse conhecimento, são alguns que estudam. Aqueles que não estudam e só estuda o que, por exemplo, a escola ocidental, ele não é aprofundado. E aí o Caio pode falar melhor isso. Mas aquele que estuda mesmo na China, ele tem um conhecimento mais agressivo, né? Ele é aprofundado. E aí o que o oriental ele sempre vai falar? Toda patologia, toda doença, tudo que você tem de sintoma, desconforto no teu corpo, ele tem origem emocional, tá? Então, eu digo, cara, jogar alto assim, 95% das doenças têm cunho de origem emocional, tá? Então, acho que é isso que a gente tem que ter nítido, né? Quando a gente for tratar. Então, tudo que você tem origem emocional. O que você não tem de origem emocional, né, que a gente fala que são os outros 5%, por exemplo, uma chuva, né, uma inundação, um alagamento, um trovão, um raio que cai no chão e te pega. Isso não é emocional, isso são os 5% que tem ali. Mas, por exemplo, você está dirigindo na estrada e você bate o carro, você tem 2 motivos de um acidente de carro. Um, pode ser, né, que faz parte dos 5%, que pode ser um problema no carro, e os outros 2 motivos que o teu emocional pode estar zoado, o teu emocional pode estar desequilibrado, que você pode ter sono, você ficou distraído, pensou em alguma outra coisa. E o segundo caso é que o carro, né, que bateu em você, ele pode ter tido alguma alteração emocional. Então, geralmente, né, o oriental, quando a gente estuda, a gente fala que 95% das doenças têm origem de cunho emocional. Então, essa é a visão, tá? Então, essa visão oriental ela é muito mais agressiva, ela é muito mais global. Então, por exemplo, o profissional, né, eu que estudei a medicina chinesa, eu não tenho nada a ver com o psicólogo, tá?
Como tem a Lívia aí, ela vai... Então, tipo, eu não estudei Freud, eu não estudei Behavior, eu não estudei isso. Eu não tenho a mínima ideia do que é. Conheço os caras, mas não tenho a mínima ideia da teoria deles. E tudo que eu falar aqui pode ser puta bobagem, então eu nem vou entrar, né, nas ideias, né, nas defesas de cada um deles. Mas não tem nada a ver, tá? Então é outra visão. É muito mais essa questão que tu levantou, né, de filosofia oriental mesmo. É cultural, tá? Então, essa visão que a gente tem que trazer e deixar bem claro. Né, as patologias têm origem emocional, todas as patologias, tá? Já para adiantar aí, todo problema autoimune, ele é de origem emocional, mas não é seu, e sim dos seus pais, da sua família, tá? Então, meio que você herdou deles aí. Eu tenho uma diabetes, eu tenho tireoide. Então, isso aí é emocional, você herdou de alguém aí, tá? Então, é isso que a gente tem que avaliar. Então, a medicina chinesa, a gente avalia isso. Já na medicina ocidental, né, geralmente passa medicamento. Vê aí tireoide, VT3, T4, mete 75, 125, 150, 200 miligramas de remédio. Tá? Então, essa é a única visão. Então, o que eu trago, né, que eu sempre fico falando em todos os lugares, é que sim, tem que juntar as duas visões. Né? Juntou as duas visões, aí você voa. Ou a resposta do atendimento voa também. Beleza? Deu para entender aí? Ficou claro? Senão me questiona. Calma aí que passou aqui. Cadê? Aqui, ó. De quanto em quanto tempo seria adequado fazer um check-up na coluna? De quantos? Assim, difícil responder isso, né? Mas, às vezes, por exemplo, o paciente veio tratar com você, tá programado aí de fazer umas 10 sessões. Você faz as 10 sessões com ele, você vê que ele está melhor, daí fala para ele, beleza, tá de alta, mas vou deixar uma listinha de exercícios para você fazer. Então, você vai acompanhar esse paciente à distância, né? Porque você passou o exercício para ele para fazer em casa, então você faz um acompanhamento à distância com ele. Na minha opinião, eu sempre faço isso com meus pacientes, sabe? Mesmo dando alta, eu sempre pergunto como eles estão. Então vai mandar uma listinha para eles vão fazer esse exercício, tá? Então eles têm que fazer a parte deles também, tá? Fazendo esse exercício, eles estão melhor. Às vezes espera aí um follow-up aí de, sei lá, de uns 1 mês, 2 meses, e fala, daí você liga para ele e fala, tem interesse de fazer uma nova avaliação mecânica para ver como está o seu corpo, para ver se funcionando o seu corpo. Ele vai falar, às vezes sim, às vezes não. Às vezes ele vai falar, não, tô me sentindo bem. O cara não vai querer ir lá na sua sessão de novo, na sua clínica de novo, para fazer uma reavaliação, né? Então, vai depender muito, depende muito. E tem muitos pacientes também que às vezes eles tratam a lombar com a gente, ou tratam outra articulação que seja. Em 10 sessões o cara fica bem e fala, Caio, eu quero continuar com você, pelo menos aí de 15 em 15 dias, para a gente fazer uma manutenção. Então, isso é como se fosse uma reavaliação, como vocês falaram, né? Um check-up. Então, não deixa de ser, porque você está de 15 em 15 dias, ele está indo na sua clínica, você está passando algumas informações novas para ele, ele já faz os exercícios em casa, exercícios na academia que você orientou, às vezes com o personal está orientando agora, porque não tem mais dor. Então, sempre é importante a comunicação do personal e do fisioterapeuta, tá? E daí ele vai na sua clínica, às vezes, para exercícios específicos, principalmente de controle motor para ele, tá? O que seria controle motor? Exercícios que necessitam muito mais do sistema nervoso central para você realizar o movimento. Então, envolve exercício de equilíbrio, associando com ativação muscular, associando com força, tá? Então, é muito importante esse acompanhamento do paciente, mesmo quando você dá alta para ele. Mas não tem um período específico que esse paciente pode fazer tipo um check-up. Vai depende se o paciente quer.
Às vezes você está fazendo o check-up pelo telefone, por mensagem, perguntando como ele está, se precisa de alguma ajuda. Deu para entender? Entendi. Calma aí que deu umas cortadas aí na tua conexão. Opa. Mas deu para ouvir tudo que eu falei? Deu umas cortadas. Agora tá tá uns delayzinho, né? Mas deu pra entender, deu pra entender. Deu para entender? Deu mesmo? Responde aí. Eu anotei, né? Então, beleza. Deixa o pessoal responder. Joia. Não, entenderam. Estão falando que sim. Então, tranquilo. O YouTube, Beleza. ele é Kim Saúde, tá? Eu escrevi aí, como é chinês, né? Vai que vocês escrevem errado, mas é Kim Saúde. Mas tranquilo. Rapaz, falta mais 10 minutinhos. Só vou encerrar com mais uma pergunta. E aí a gente já dá. Quem tem pergunta já vai mandando aí. Se tiver pergunta, senão eu faço uma aqui. Boa. Então, beleza. Não, tranquilo. Cadê? Vamos lá. Para dicas e sugestões finais, você tem alguma aí? Para atendimento no geral, para quem tem dor lombar, ou para quem tem paciente que tenha, né, referência de dor lombar, para deixar aí para o pessoal? Acho que assim, o que eu falei, né, praticamente dicas assim, né, às vezes vocês fisioterapeutas ou até mesmo pessoas que não são fisioterapeutas, igual a Olivia perguntou, o que eu posso fazer para aliviar a dor na lombar, né, essa sugestão que eu dei de liberar a musculatura com a bolinha, fazer alguns exercícios específicos, aqueles exercícios que está lá na minha página, lá no meu Instagram, né, são bem benéficos, são benéficos, né, para aliviar a dor no momento. Não é que isso vai ser um tratamento, né, é para aliviar a dor no momento, nesse momento de quarentena, tá? E para os fisioterapeutas, como eu falei anteriormente, né, uma dica, uma sugestão: avaliem bem os seus pacientes para realmente descobrir a origem da dor e fazer um bom tratamento, né? Uma boa avaliação, consequentemente, vai gerar um bom prognóstico para esse paciente, tá? Porque, como eu falei, a dor na lombar vai depender muito de como está movimentando o corpo dele. Nunca se atentem ao diagnóstico, lombalgia não, desculpa, protusão discal, hérnia de disco, nunca se atenta. É a causa. Tá médio. Não, mas é para entender. É avaliar. Você tem que avaliar e procurar a causa do que está acontecendo. Padrão. Nossa, agora bugou. Agora travou. Vamos ver se ele volta, né? Voltou. Voltou? Voltou. Beleza. Mas já vou... Deu pra... o que eu falei por último? Ou Deu. Deu? Agora eu vou deixar na tua mão, hein? Tem duas perguntas aqui, ó, pra você encerrar. Escolhe uma e responde. Beleza. Aí. Tá. Qual que é a pergunta? Tem que fazer para ter consciência corporal, e a segunda, se o travesseiro pode refletir na dor lombar, né? Um travesseiro errado para questão de ombro e pescoço. Tá. Dá para responder as duas aí? Vai fechar 5 minutos. Responde aí as duas em 5 minutos. Tá. O que fazer para ter uma consciência corporal, né? Isso. Basta a gente preparar o nosso corpo para ter uma consciência boa, né? Uma boa consciência do corpo. Para você ter uma boa consciência corporal, a gente precisamos trabalhar bastante também o sistema nervoso central junto, a cabeça junto. Ou seja, exercícios específicos que você trabalhe o seu cérebro junto, ou seja, exercícios que exijam muito controle motor, muito controle do movimento,
às vezes uma boa consciência corporal, se fizer algum relaxamento, uma aula de yoga, uma aula de pilates, todos os exercícios que precisem da sua atenção, tá? Não adianta, você nunca vai adquirir uma consciência corporal se você fizer musculação. Se você fizer um pilates, você precisa o quê? Contrair a musculatura, você precisa deixar a sua postura boa, ativada, associar a respiração. Tudo isso, você está trabalhando o seu sistema nervoso central, você está dando informação para ali, para a cabeça. E, consequentemente, joga informação de novo para o corpo. Uhum. Tá? Então, a gente consegue trabalhar a consciência corporal dessas formas. Realizando atividade física, exercícios que necessitem muito da atenção do corpo. Tá? Então, o Pilates, Yoga, todas essas aí que você vai gerar essa atenção. E por isso vai trabalhar essa consciência corporal. Tá? Do travesseiro, a escolha do travesseiro que eu falei, ajuda sim. Se pegar um travesseiro muito baixo, seu pescoço vai estar aqui. Se pegar um travesseiro muito alto, o pescoço vai estar aqui. Então isso gera sobrecarga em toda essa região do trapézio, dos músculos do pescoço. Então a gente tem que pegar um travesseiro que fique alinhado com o pescoço e com o ombro, tá? E questões de ser mole e duro vai depender muito da escolha da pessoa que está dormindo. Não tem muita escolha. O que não pode ser, não é nem muito baixo nem muito alto. Tem que estar alinhado. Na minha opinião, é isso. Sim, biomecânico, né? Mecânico. Beleza. Exatamente. Bem, vamos encerrando. Boa live, hein? Teve movimento aí. Bom. Quem tiver mais dúvidas, eu vou deixar o Insta do Caio, né? Logo após que encerrar, vai deixar no Insta, tá? Pra vocês adicionarem ele aí, enche ele de perguntas aí. Pode encher que ele responde. Agradecer a presença, né? Nesse aí, véspera de feriado. Agradecer a presença aí. E de todo mundo, né? Não só do Caio, mas de todo mundo que está acompanhando aí. Quem tiver mais dúvidas, vai enviando que a gente vai respondendo também, beleza? Acho que é isso. Quer falar mais alguma coisinha aí? Valeu, pessoal. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença. E também, se quiser alguma pergunta, se quiserem alguma dúvida, pode seguir meu Instagram lá, Caio Nunes Fisioterapia, @fisioterapia, né? E qualquer dúvida pode me perguntar lá, como perguntar também para o André, a gente está aberto aí a qualquer dúvida. Já é. Mas eu vou deixar aí. Beleza, eu vou deixar o Insta dele aí no Insta, aí se vocês quiserem, vocês adicionam ele. Beleza? Então, muito obrigado aí e valeu. Abraço. Valeu, até mais, boa noite.